2 de outubro de 2022. Boa tarde, gente. Chegou o grande dia, o dia das eleições. Gente, eu já votei. Votei com meu esposo, votei na escola classe da ASO Sul, na 102 Sul, e a votação foi tranquila. Eu pude observar que a maioria das pessoas, 98% das pessoas estavam com camisetas amarelas ou camisetas neutras. Só uns gatinhos pingados que estavam de camiseta vermelha. Nós votamos no nosso presidente, na Damares, no Ibanez, na Bia Kicis, na Coronel Regina, Regina Moés, deputada distrital. Aqui em casa são 6 votos iguais e na casa da minha irmã são 4 votos. Todos nós combinamos de votar nos mesmos candidatos. Eu falei, olha, estou acompanhando o trabalho de todos esses parlamentares, da Damares, da Bia Kicis, né? A questão do nosso governador, que está fazendo um excelente trabalho no Distrito Federal. Então a gente tem que reconhecer, né, gente? E parece que ele está apoiando o nosso presidente. Então nós combinamos de votarmos nos mesmos candidatos. Bom, aí de lá eu fui no shopping com meu esposo tomar um café. Chegamos lá, muitas pessoas de camisetas amarelas e não vi ninguém de camiseta vermelha. Então, gente, por aí, é o Data Povo, a gente pode tirar uma ideia, concluir algumas coisas. Japão concluiu a sua votação, o nosso presidente ganhou no Japão. Os brasileiros que estão morando no Japão votaram no nosso presidente, em Jair Messias Bolsonaro. Bom, então aí nós temos um termômetro das eleições, um termômetro parcial, mas já dá para a gente concluir alguma coisa, né? É porque o Cabra é aquele negócio, só ganha no primeiro turno ou até no segundo turno, caso haja um segundo turno, se houver fraude. Porque ele durante essa campanha, ele não pôde nem sair na rua. Que era vaiado, hostilizado, né? Pois é. As pessoas falaram verdades para ele. Então, nosso presidente onde ele foi, juntou multidões, né? Vimos o 7 de setembro, milhões de pessoas foram às ruas apoiar o nosso presidente, comemorar o bicentenário da independência do Brasil, porque o brasileiro não quer o comunismo, o brasileiro não quer aqui a ditadura da Nicarágua, a ditadura da Venezuela, de Cuba, da Coreia do Norte, da China, da antiga União Soviética. Em que pese esse pessoal, essa mesma esquerda que está infernizando o nosso presidente, está atucanando o nosso país com essa história de comunismo desde de 1922, querer implantar aqui, querer transformar o Brasil num satélite, hoje um satélite da China e anteriormente satélite da União Soviética. Transformar o Brasil numa colônia, né? Não dá, né, gente? O brasileiro não quer. O brasileiro quer o Brasil próspero, o Brasil do livre mercado, o Brasil da liberdade de expressão, o Brasil da liberdade de cultuar Deus, né? A liberdade de crença. Porque o povo brasileiro
Ele quer ser livre, quer continuar livre. O povo brasileiro não foi forjado na escravidão. Ele foi forjado na liberdade. O Brasil sempre foi livre, né? Então, o que pese a gente ter tido aqui a escravidão, né? Graças a Deus que isso aí acabou, né? Então, o povo brasileiro não quer essa aberração do comunismo, do socialismo, da ditadura de esquerda implantada aqui no Brasil. Então, o povo hoje o povo está exercendo o seu direito de voto. Bom, então, se as eleições correrem direitinho, eu, Virgínia, acredito que vai ser no primeiro turno, em nome de Jesus. Em que pese eu pensar assim, fizeram toda uma manobra jurídica sem base legal para soltar o maior ladrão da história da nação brasileira e habilitar ele e reabilitar ele para ser candidato ao cargo de presidente da República. Com alguma finalidade. Fizeram isso porque existe um projeto de poder da esquerda para o Brasil. Por isso que esse Partido das Trevas aí não apresentou um plano de governo. Porque o plano de governo para o Brasil não tem, gente. O plano de governo é a pátria grande. É implantar no Brasil a pátria grande. É acabar com o Brasil. Por isso que ele não apresentou um projeto de governo. Está explicado. Então, houve todo um engendro para que esse ficha suja, o ficha limpa fake, né? Estar hoje concorrendo ao cargo de presidente da República. Aí eu fico pensando, será que isso aí tudo vai cair no nada? Fizeram tudo isso para nada? Para o nosso presidente levar no primeiro turno? Esse é o meu medo, esse é o meu receio, o que fica martelando na minha cabeça. Porque os caras não param. Não param, barraram o voto impresso, o próprio STF e o TSE também, porque os ministros que administram hoje o TSE são do STF. Aliás, isso tem que acabar, né? Tem que acabar. Isso aí tem que acabar. Por isso nós precisamos de uma nova Constituição. Trabalharam contra o voto impresso e auditável. A gente sabe. Lutaram para que as nossas Forças Armadas, através da sua equipe de profissionais da área de tecnologia da informação, de guerra eletrônica, de guerra cibernética, não participasse da comissão de transparência. Fizeram de tudo. Né? Convidaram parece que o convite foi para o Ministério da Defesa, né? E o Ministério da Defesa atua com essa equipe aí das nossas Forças Armadas. E aí depois não quiseram mais. Mas aí as nossas Forças Armadas bateram o pé. E estão trabalhando na votação, na apuração, na segurança das urnas. Estão fazendo o seu papel. Então eu estou confiante, eu confio nas nossas Forças Armadas, confio. Eu não confio nesses ministros, não confio. Não confio no Barroso, não confio no Alexandre de Moraes, não confio na Rosa Weber, não confio na Carmelúcia, não confio no Lewandowski, no Toffoli, no Fachin. Não posso confiar, não acredito. Eu não acredito. Diante de tudo que foi feito até aqui. Vimos o fatiamento do impeachment da ex-presidenta empichada, vimos a desqualificação do crime de mensalão de quadrilha,
a manobra para o recebimento dos embargos infringentes pelo ministro Celso de Mello, que foi nas ordenações manuelinas e filipinas, foi lá onde Judas perdeu as botas para poder aceitar o inaceitável. Aí aceitou os embargos infringentes, o processo voltou para o plenário do STF, eles votaram pela desqualificação do crime de quadrilha e hoje o mentor intelectual de tudo isso já foi até indultado, ficou com a pena bem pequenininha. Aliás, todos os integrantes, né, do Partido das Trevas que participaram do mega esquema de corrupção do Mensalão já estão livres. O único que está na cadeia, que está condenado ainda, é o Marcos Valério. E o relator do Mensalão, da ação penal do Mensalão, está apoiando o Cabra, declarou o voto. Olha, declarou o voto para o Cabra, para o chefe do Petrolão, o cara do STF, ministro. Aí a outra anomia foi a descondenação. Não, tivemos outras. Tivemos a criação do crime de homofobia por analogia ao crime de racismo. Criaram um tipo penal que não está na legislação penal brasileira, não está no Código Penal. Aí foram fazendo. Descondenaram o maior ladrão da nação brasileira como uma manobra jurídica, né? 400 recursos, e aí inventaram a história da incompetência da Justiça Federal do Estado do Paraná, sendo que isso aí parece que já tinha sido apreciado nos autos. Aí anularam a Lava Jato, anularam tudo, sentença, acórdão, efeito dominó, né? Aí criaram a anomalia do inquérito da fake news, famigerado inquérito da fake news, o inquérito do fim do mundo, começou com o ministro Dias Toffoli, por conta daquela matéria da revista Cruzoé, o amigo do meu pai. Depois passou para o Alexandre de Moraes, ele começou a perseguir os jornalistas, os canais conservadores, desmonetizar canais, prender caminhoneiro, prender presidente de partido, com base, tendo em vista ele ter falado, né, por crime de opinião, crime não, opinião, sendo que a nossa legislação penal não prevê isso. Tem os crimes de injúria, calúnia, difamação, ameaça, tem. Os crimes que você comete com a boca. E aí deveria ter entrado com uma ação penal própria. Mas não. Pá! Prende. Né? Está perseguindo os empresários, uma conversa de WhatsApp, apreende o celular, bloqueia as contas bancárias dos empresários, dizendo que vão dar um golpe. Que golpe o quê? Isso é conversa, isso faz tudo parte de um engendro. Se auto-intitulando o Ministério Público, sendo que tribunais não têm persecução penal, isso é função típica do Ministério Público. Agindo de ofício, abrindo inquérito de ofício. A gente sabe que juiz tem que ser provocado. Não pode agir de ofício, né? Que mais? Pessoas que não têm foro privilegiado sendo alvos de inquérito no Supremo Tribunal Federal. Sendo que não tem foro privilegiado, está sendo alvo de inquérito no STF por quê?
Aí tudo, o inquérito que se prolonga já desde 2019, tem 3 anos já. Aí vai colocando tudo ali dentro. Fake news. Ele enquadra na fake news. Ele não falou na epopeia da posse, seria implacável na perseguição à fake news. Tanto é que isso aí gerou a aposentadoria daquele ministro, né, Sebastião Coelho. Ele deu uma entrevista na Jovem Pan. Ele falou que ele disse assim, isso não vai dar certo. Aí ele pediu a aposentadoria, antecipou a aposentadoria dele. Excelente programa, por sinal, a entrevista dele na Jovem Pan, direto ao ponto. Parabéns, Jovem Pan, parabéns ao jornalista Augusto Nunes, que faz um trabalho excelente, um jornalismo verdadeiro, né? E aí a epopeia da posse, tivemos a epopeia da posse recheada de tapinhas no rosto, beijos, abraços, né? Tapinhas no rosto do corregedor, do presidente do TSE. Quem deu? O descondenado. Que foi descondenado por quem? Uma decisão monocrática do Fachin, né? Que fez campanha para presidente empichada, para ex-presidente empichada, advogado do MST, que mais? Proibiu a polícia lá do Rio de subir nos morros, de usar até drone e helicóptero, de fazer operação nos morros, falando que a polícia, nessa ação aí, diz que a polícia tem que usar as armas, fazer uso progressivo das armas letais, né? Tem que usar arma não letal, né? Até levar um tiro do bandido, né? Policial. É a inversão. A prioridade, a defesa, o Estado o bandido passa a ser vítima e o policial passa a ser o bandido. Isso aí é a inversão da esquerda. Pois é. Outro absurdo. Esse mesmo ministro aí descondenou esse aí, foi presidente do TSE, disse que quem cuidava das eleições eram forças desarmadas, queria tirar as Forças Armadas a equipe das Forças Armadas, a equipe de profissionais de tecnologia da informação, de guerra eletrônica, de guerra cibernética, queria tirar da participação do processo eleitoral, sendo que as eleições são uma questão de soberania nacional, porque a gente sabe, né, que o nosso país está sendo cobiçado. E dependente do resultado das eleições, o Brasil poderá continuar existindo ou não. Porque existe um projeto de acabar com o Brasil como nação soberana, como nação livre. E o projeto é desse partido das trevas aí, de extrema esquerda. Filhote do Partido Comunista Brasileiro. Esse partido é um filhote. Esses partidos de esquerda, esses filhotes foram paridos pelo Partido Comunista Brasileiro. Que foi trazido para cá na época, né, da Revolução Comunista, na década de 60, pelo Partido Socialista da União Soviética. Trouxeram para cá e portaram o Partido Comunista Brasileiro. E esse partido de esquerda que nós temos aqui são filhotes desse aí. Então, a gente viu todo esse engendro, né? Toda essa anomia. Criação de tipos penais, porque a fake news não é um crime, não existe previsão legal. Aí diz, não, fulano quer dar um golpe. Prende o celular, bloqueia a conta bancária e vamos investigar. Vamos investigar para ver se achamos alguma coisa. Isso é coisa de país ditador, gente, país comunista.
né? Então, a gente é um conjunto de medidas que a gente vê que tem um objetivo. Qual é? Levar o, o cabra, o descondenado, o cara que chefiou o, o Petrolão, né? E para mim não foi só o Petrolão, não. Ficou de fora do outro. Foi ao cargo de presidente da República. Então eu fico assim, eu vejo a população brasileira apoiando nosso presidente, mas do outro lado tem todo um trabalho de para colocar esse cabra aí na presidência da República. Esse é o meu medo. Aí eu fico pensando, será que as nossas Forças Armadas irão permitir isso? Aí eu olho para a história do nosso Exército, das nossas Forças Armadas, e concluo que não. O resultado das eleições só deverão ser aceito, deverá ser aceito, o resultado dessas eleições só poderá ser aceito se ele refletir o que nós vimos, o que aconteceu durante todo e não foi só esse período de campanha, não, todo o período de mandato do nosso atual presidente. Porque eu tenho certeza que o nosso presidente tem o apoio da grande parte, da maior parte da população brasileira. Então, porque eu penso assim, nossas Forças Armadas irão permitir que o Brasil acabe? E esse Partido das Trevas aí não apresentou um plano de governo, porque não tem. O plano de governo deles é a Pátria Grande. A Pátria Grande já tem o seu projeto. O seu projeto já está pronto. É o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo foi criado para isso, para unir o México, a América Central e a América do Sul e fazer um bloco só. Só vocês olharem o logotipo do Foro de São Paulo e aí vocês vão ver. E aí fez né? Uma coisa gravíssima, gravíssima. E o nosso presidente entrou com um pedido no TSE dizendo que o Alexandre de Moraes não pode estar à frente do TSE e o ministro Lewandowski disse que o nosso presidente quer tumultuar as eleições. O mesmo que fatiou o impeachment da ex-presidenta empichada, interpretou a Constituição de acordo com a cabeça dele, o neoconstitucionalismo, eu interpreto a Constituição do jeito que eu quiser, e foi o mesmo que foi lá, no país comunista, participar do Fórum de Justiça. Depois que ele voltou, apareceu as aberrações jurídicas dentro do STF, o famigerado inquérito da fake news, todo esse absurdo que nós estamos vendo. Ele não disse que foi trocar experiências com o Partido Comunista? Ele falou. Partido Comunista Chinês? Ele falou. Não sou eu que estou dizendo, não. Não houve assinatura de um memorando de entendimentos para troca de experiências. Aí vai lá no Fórum de Justiça. Comunismo tem justiça, gente? A justiça do comunismo é a injustiça. Então aí nós estamos vendo tudo isso acontecer debaixo na frente dos nossos olhos, né? E aí eu fico me perguntando, será? Vamos aguardar o resultado, a apuração, né? Vai ter apuração, né? Parece que corrigiram lá o negócio do fuso horário do Acre, ó. Porque isso aí, lá nas eleições de 2014, foi isso aí. Pararam tudo, fecharam a porta. O Aécio, que é outro, Fabiano Manchevique, fecharam a porta e quando abriram a porta, declararam
ex-guerrilheira, guerrilheira, né? Porque para mim continua guerrilheira. Ela nunca se arrependeu, nunca se arrependeu. Presidente da República. Nós tivemos, né, uma guerrilheira de 64, presidente da República. Gente, cargo de presidente da República, cargo político tem que ser uma coisa de honra. O ocupante de um cargo que vai um cargo público tem que honrar. Cargo de presidente da República é um cargo para pessoas honradas. E a pessoa que ocupa tem que entender a profundidade, o valor que isso tem para um país. A pessoa tem que representar verdadeiramente seu país, tem que governar para o povo. E é o que o nosso presidente atualmente está fazendo. Esse governo, é o que eu falo, gente, esse governo é uma bênção. Nosso presidente, nossas autoridades estão trabalhando para o futuro do Brasil, para melhorar o nosso país. Vocês estão vendo tanto que o Brasil está prosperando, enquanto o mundo todo está entrando numa crise sem precedentes, gente. O Brasil está crescendo, o Brasil está prosperando. Isso é de Deus. O Brasil vai ser luz para o mundo. É nisso que eu me apego. Quando eu olho para o lado e vejo todo esse plano maligno de destruição da nação brasileira, aí eu olho para o lado e vejo isso, mas aí eu vejo o que está acontecendo no Brasil. Eu vejo